De volta aqui no canal, gente, para falar de Grêmio. Nesse conteúdo aqui quero te dar detalhes, informações e bastidores de duas negociações no ambiente gremista. Uma que gerou uma proposta e uma que está hoje encerrada, e é bem importante de a gente trazer aqui porque isso envolve muito o futuro do Grêmio. Então, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o like nesse vídeo que é de graça, né? Enquanto eu vou desenrolando aqui essas informações todas, vai deixando um comentário aí que isso também fortalece o canal e eu tô lendo todo mundo aqui na caixinha. Combinado? Eu vou dar o recado para vocês também da Minimal Club, que é a parceira aqui do canal Repórter Bruno Flores, que tem a melhor camiseta básica do Brasil. Mas não só isso, hein? A Minimal Club tem itens de qualidade de vestuário. Camiseta, camisa, calça comfort, que é uma calça com um toque de moletom, mas ela com todo o estilo, todo o requinte de uma calça como se fosse alfaiataria. Eu recomendo todos os produtos do site, mas a minha dica especial é o kit de 3 camisetas. Comprando 3, leva a 4ª e ainda leva uma carteira. Então é um kit bem especial e que tem desconto com o cupom FLORES, que está aqui na tela. Aqui embaixo na descrição tá o link com o site da Minimal Club. Aplica esse cupom lá no fim da tua compra e vê o desconto aparecer. É bem interessante, tem desconto em todos os produtos, nesse kit, nas camisetas individuais, em tudo, qualquer coisa, até no que já está com preço mais baixo. Feito? Vamos embora então, eu quero começar então já falando de imediato com vocês sobre o Leonel Pérez, porque o Grêmio tem uma proposta na mesa do Racing, da Argentina, para emprestar o Leonel Pérez. Houve uma avaliação inicial do Grêmio sobre essa proposta e o Grêmio, de certa forma, não se opõe 100% ao negócio, tá? Não dá para descartar que essa negociação aconteça. Por enquanto, ela ainda não avançou, mas ela não pode ser descartada neste momento. As pessoas do Grêmio com quem eu falei me confirmam essa proposta. A proposta do Racing é a seguinte: o Leonel Pérez ir por empréstimo e o Racing, de alguma forma, abate os valores que o Grêmio ainda deve pela compra do Nardoni. Só para lembrar, né? O Grêmio acertou o pagamento de 8 milhões de dólares mais bônus pelo Nardoni. O Grêmio teve que pagar 4 milhões de dólares à vista e parcelou outros 4. Então esses outros 4 ainda estão em aberto. O parcelamento está correndo. E o Grêmio, nesse caso, teria um abatimento dessa parte dos 4 milhões de dólares que o Grêmio ainda precisa pagar para emprestar o Leonel Pérez. Por quê? Porque o Grêmio já atrasou parcelas do caso do Nardoni, porque o Racing não recebeu o dinheiro do Inter sobre o Carboneiro, então o Racing está preocupado com as negociações que fez com o futebol brasileiro. Tanto é, vocês viram provavelmente aí, o Racing acertou um negócio com o Vasco pelo Sousa, o primeiro volante lá do Racing, e o Vasco, por enquanto, tem dificuldade de fechar o negócio porque a cláusula que o Racing colocou é: pô, atrasou o parcelamento, tem que pagar uma multa aqui, porque eu já tomei cambão nos outros 2 clubes que eu negociei recentemente. Então o Grêmio e Inter fizeram aí um problema para o Vasco da Gama nesse caso. Bom, o que interessa ao Grêmio aqui é isso, né? A proposta do Racing está na mesa e a avaliação do Grêmio é a seguinte: primeiro, o Grêmio tem muitos estrangeiros, né? Chegou a 12 aí, o Kahneman não conta mais, né? Porque conseguiu a cidadania, mas tem 12 e o limite é 9. E provavelmente ali na frente esse limite vai cair para 6, tá? Isso está sendo debatido hoje dentro da CBF e os clubes também estão participando disso. Então é bem possível que esse limite sendo reduzido, o Grêmio tenha problemas no futuro próximo aí com o número de estrangeiros. Mas imediatamente o Grêmio já está acima. E o Leonel Pérez é um cara que, primeiro, perdeu espaço dentro do elenco, tem muitos volantes ali e tem jogadores que recuperaram o seu futebol, tipo o Noriega na primeira função, o Dodi começou a ganhar espaço, o Vila Sante voltou na segunda função e voltou bem. Então tem um monte de gente para jogar ali. O Krovinovic agora, né, que vai jogar nessa segunda também. Então tem muita gente para jogar numa posição do Leonel Pérez. Obviamente que a dele é a primeira função do meio campo mesmo, mas o Dodi ganhou mais espaço, o Noriega recuperou, então pode ser uma oportunidade. O Grêmio, quando contratou o Leonel Pérez, sempre levou em consideração que precisava desenvolver esse jogador, porque ele tinha poucos jogos como titular do Huracan, fazia pouco tempo que ele tinha subido lá no futebol argentino. Então pode ser uma oportunidade, se o negócio vier a ser concluído, de dar mais minutos, né, de o Leonel Pérez jogar mais, e aí no fim do ano, ou no 1 ano, né, se for o caso do empréstimo, ele retornar e jogar de novo
pelo Grêmio. Mas por enquanto a situação é essa, a proposta está na mesa e o Grêmio está avaliando. E tem uma negociação que o Grêmio encerrou, que é a do Christian Oliveira. Eu tinha falado para vocês aqui, adiantei, né, em primeira mão, que o Grêmio tinha um acordo com o Nacional do Uruguai, mas faltava o que fazer com a dívida que o Grêmio tem com o Los Angeles dos Estados Unidos. O Grêmio deve ainda 2 milhões de dólares aos americanos pela compra do Christian Oliveira no ano passado. O que estava sendo debatido agora? O Nacional do Uruguai aceitava pagar a dívida e tinha que repassar ainda um valor de 200 mil dólares ao Bahia. Por quê? Porque o Bahia pagou o empréstimo ao Grêmio, 400 mil dólares, e usou o cara meio ano e agora ele já está fazendo força lá para sair, vocês sabem como é que está a situação. Então, para o Bahia abrir mão do cara 6 meses antes do fim do contrato, sendo que ele está forçando para não jogar, o Bahia disse, olha, então eu quero 200 mil aqui, senão eu vou manter o cara aqui encostado, e era isso, ele que se vire, se ele não vai jogar, por nós, tudo bem. E aí, o que houve foi, o Nacional topava pagar esses 200 mil para a equipe baiana, topava assumir os 2 milhões de dólares da dívida com o Los Angeles, só que o Grêmio queria fazer um negócio em definitivo. E o Nacional não estava aceitando, o Nacional queria um empréstimo até o final do ano. E o que é a lógica do Grêmio nesse caso? Beleza, eles estão dizendo que vão pagar a dívida, vão repassar uma parte para o Bahia e vão assumir o salário. Só que, se eles não pagam a dívida, se o Nacional não assume mesmo a dívida, o Christian Oliveira até o fim do ano não joga, ou não fica lá, o Nacional nos devolve, o que a gente vai fazer com mais um ano de contrato do Christian Oliveira aqui, sendo que ele está queimado nos Estados Unidos, porque ele forçou para sair para o Grêmio, aí ele forçou para sair para o Bahia, ele queria ter ido para o Nacional, foi para o Bahia, porque os empresários dele quiseram fazer a operação lá, aí ele já não ficou no Bahia, está fazendo força para ir para o Uruguai. Então, é um problema que o Grêmio teria se ele fosse emprestado ao Nacional e depois voltasse. Como o Grêmio sabe que o Christian Oliveira quer jogar no Nacional e não vai jogar no Bahia, o Grêmio ainda está apostando que, se a negociação for reconstruída, vai ser o Nacional chamando o Grêmio dizendo, tá, beleza, se é assim, a gente faz o negócio em definitivo, eu assumo a dívida lá e passo essa parte aí do valor para a equipe do Bahia. Mas, por enquanto, o Grêmio está dando as negociações como encerradas, inclusive, porque ficou incomodado com a postura do Nacional e dos empresários que estão tentando fazer a operação, porque o Christian Oliveira quer sair, ele quer ir para lá, e aí tem uma discussão ali dos empresários também em relação a isso, e o Grêmio ficou bastante irritado e está dizendo, então, que o negócio está encerrado. Da última vez que o Grêmio disse isso, no outro dia, o Grêmio disse que o Diego Caetto estava chegando em Porto Alegre, né, naquele café com a imprensa. Então, a informação que eu tenho, e é muito mais do lado dos empresários, é que o negócio ainda pode acontecer, mesmo que o Grêmio esteja dizendo isso, porque o Christian Oliveira quer sair para lá. E hoje a vontade do jogador, no futebol como um todo, é algo bastante importante. E lá no Bahia ele não joga mais porque ele já está encostado. Chegou até aqui? Então se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações e deixa o teu like, que a qualquer momento a gente está de volta. Valeu!